esse tema é um tema difícil, parece fácil, né? Mas não é um tema difícil. Tem um autor que fala assim, tem sempre alguém puxando a juventude para a idade adulta quando tem responsabilidade e empurrando fora da idade para a criança quando se trata de poder. Então, essa tensão dentro da juventude é uma ambiguidade que está presente sempre, né? Você ou empurra quando interessa ou puxa quando interessa também. Isso acontece em todos os lugares mesmo, porque a juventude é como se fosse um espelho da sociedade, né? As tensões que tem na sociedade tem na juventude também. E também pode ser pensado não só como um espelho que retrata que nem o retrovisor do carro, mas pode ser pensado também como uma lupa gigantadora, porque parece que tudo que tem na sociedade aumenta quando está na juventude. Até porque, né, os jovens estão entre a proteção da adolescência e a responsabilidade da idade adulta. Então, assim, o que eu estou falando com isso, que a gente que trabalha com juventude, tenta não idealizar, dizer, ser jovem é o máximo, e nem colocar todas as culpas do que acontece na juventude. Então, o trabalho da gente é sempre essa tensão de pensar o jovem na sociedade, né? Em cada tempo, em história, aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas para a gente começar essa conversa e pensar justamente nessa linha que o Itamar colocou, que vocês são um caso, eu ando bastante pelo Brasil, mas é um caso bem interessante, isso que ele falou, estarem presentes aqui no mesmo projeto dos fundadores, né? Há uma juventude que já assumiu lugar nesse projeto. Isso não é muito comum, é muito difícil, porque geralmente os projetos sociais eles são interrompidos por vários motivos. São interrompidos justamente porque não tem jovens, né? Porque na verdade fica muitas vezes, fala em nome da juventude, mas não inclui os jovens, né, nos projetos realmente, né? Ou porque não tem financiamento, ou porque muda as políticas, etc. E tal. Então é muito difícil a gente encontrar um grupo que tem essa história. Então a primeira coisa que eu queria falar é que vocês têm uma história preciosa, né? E que tem que, na verdade, sempre olhar, perceber o que pode melhorar e o que tem que mudar, porque tem coisas que tem que mudar porque a sociedade muda, né? Ou seja, uma ideia de não cristalizar, porque é bom, cristaliza, né? E aí perde o bom da história. Lá, tinha 17 anos, tinha cabelo, hoje eu estou careca, não tenho mais cabelo, de tanta dor de cabeça que eu tive lá, mas também tive muitas alegrias também, né? Muitos prazeres, né? Já chorou, já riu muito juntos, né? Uma juventude difícil pra caramba, né? Porque Santa Marta, na década de 80, o senhor de falta, em 80 faltava mais ainda, faltava tudo, água, luz, calçamento, os barracos de madeira. Então, o grupo de jovens estava lá, né? E eu me incluo nesse grupo aí, foi trazendo as coisas para Santa Marta. Então, acho que assim, apesar dos pesares, a gente construiu muita coisa para Santa Marta. Então, minha juventude, eu acho que valeu a pena. Nunca deixei minha cerveja lá, sempre gostava da minha cerveja, minha farra, mas trabalhar, sempre trabalhamos muito, né? E eu acho que a gente também está colhendo resultado agora, porque a gente vê, além da questão da academia, que naquela época só tinha o Itamar formado, Josafá estudando ainda, você botava no dedo, né? E já sobrava dedo aqui. Hoje você tem gente de tudo, todas as profissões do Santa Marta você vai encontrar. Eu acho que assim, eu acho que é muito do que você falou, a juventude eu acho que para mim é um lugar de dúvida, né, de incerteza. Porque é justamente isso, a gente está fazendo uma transição, a gente está saindo da adolescência para a fase adulta, então a gente está assumindo milhões de responsabilidades. Eu, por exemplo, sou recém-formada e estou entrando no mercado de trabalho, eu sou formada em Direito. E aí a gente tem responsabilidade de trabalho, de querer, eu, por exemplo, preciso sair da casa dos meus pais, a gente começa a pensar em milhões de coisas que a gente precisa resolver, mas ao mesmo tempo a gente tá ali meio, cara, eu só tenho 25 anos, eu posso colocar o pé no freio. Enfim, eu acho que a juventude é o lugar, pra mim, é o lugar das dúvidas, das incertezas, assim, tipo, eu preciso chegar no lugar com algumas, e aí começa a ter uma certa pressa também, de que eu não tenho mais 18 anos, eu não estou mais no ensino médio, eu não sou mais adolescente, mas eu também posso ir com calma para algumas coisas. Enfim, e aí também tem uma pressão da sociedade, né, de que você está crescendo, você precisa chegar a algum lugar, você precisa buscar o seu lugar ao sol. E, enfim, mas eu acho que é isso, acho que é o lugar da gente trilhar mesmo, assim, a juventude é o lugar da
já bem construído, né? Pra mim, a vantagem de ser jovem é que, tipo, pelo menos pra mim, eu tenho uma sensação meio grande, assim, de liberdade, mas uma liberdade limitada. Às vezes por questões financeiras, às vezes por questões pessoais, mas acho que ter essa liberdade faz com que, ainda mais agora, tipo, tendo nascido nessa era mais moderna, faz com que, tipo, eu, no caso, conheça muita coisa sem necessariamente sair da onde eu estou e podendo também sair da onde eu estou para poder conhecer o mundo e pessoas que me rodeiam. Desvantagem, eu coloquei a pressão da pressa da vida adulta, porque acho que foi até um tópico que eu conversei no início do ano muito com a Lília, foi de tipo, poxa, eu terminei a faculdade, não consegui continuar no estágio, mas tipo, será que eu vou conseguir um estágio em algum momento? Tipo, eu vou conseguir outra coisa em algum momento? Será que eu vou conseguir continuar na minha área? Será que eu vou ter que seguir outra área para poder ficar meio estabilizada e, sabe, tentar outra coisa mais futuramente? Ser jovem pra mim é época de se descobrir, porque é um momento que eu entendo que eu posso fazer o que eu quero, mas também descobrir se é aquilo que eu quero, né? Porque as pessoas botam muitas perspectivas em cima de mim. Que, Ellen, você é muito agitada, você gosta disso. Tanto que eu comecei a faculdade de Educação Física porque falaram isso pra mim. Você podia ser professora de dança igual o seu irmão, porque você dança, você é agitada. Só que dentro da faculdade eu descobri que a minha paixão era outra, que era o esporte. E aí eu já tinha essa paixão, só que eu ganhei outra paixão que foi a ginástica artística. Então, eu estou me descobrindo e eu acho que ser jovem é isso, é o momento da gente se descobrir, da gente errar, mas também se conhecer. Ser jovem é uma constante inquietação, mas ao mesmo tempo também uma questão de coragem, de ter um vigor para mudar, promover mudanças, né? Aos poucos, dentro da minha perspectiva. Às vezes não dá para fazer o grande, né? A gente começa com pequenos passos. Então, acho que quando eu penso em juventude, assim, eu penso muito no que a gente pode fazer agora. Então, o que eu e Lília, enquanto jovem, posso trazer, mudar ou influenciar outras pessoas para que possam mudar a perspectiva e a realidade que as realidades, né? A minha é uma, mas cada um tem a sua, de quem está à minha volta. Sobre a juventude, eu entrei no ECO já, jovem, né? Um tempinho. Fiquei pensando exatamente quando eu era jovem. E como a gente tinha muitas desvantagens, como era muito difícil. Ser jovem, a gente tem muitos sonhos, né? A gente idealiza muitas coisas, a gente tem muitas ilusões que a gente vai conquistar o mundo. Eu tinha isso no meu coração. Eu queria conquistar o mundo, queria fazer 1000 coisas, mas a gente tinha um limite, uma barreira ali. Primeiro, pobre e favelada, né? Porque a gente não tinha o que tem hoje, muitas facilidades. Eu acho que hoje tem muitas facilidades que os jovens, que na minha época não tinha. Tem muitos cursos, muitas oficinas gratuitas, muita gente oferecendo muitas coisas que, quando eu era jovem, eu queria aprender muito, eu queria estudar muito, eu queria fazer muitas línguas, sabe? Eu tinha essa coisa de estudar, eu amava muito. Então, e não tinha essas facilidades que tem hoje para os jovens. E aí eu fico meio assim, que eles não aproveitam. Aí vem aquela coisa assim, até 24 anos, né? Que tem os cursos, as oficinas. Ai, meu Deus, não dá pra mim mais. Foi outro dia. E elas falando sobre as tecnologias é muito engraçado, gente. O Google é mais novo que eu. Outro dia, semana passada eu vi uma postagem sobre isso. Foi uma postagem sobre isso. Então, principalmente as minhas dificuldades era isso. A gente não recebia e-mail, a gente não tinha WhatsApp, contato. Quando, né?
eu sonhei em ser profissionalmente, trabalhar artisticamente como atriz, eu não tinha retorno de audição, eu não tinha, marcava às vezes eventos, eu recebia quase um mês antes, em cartinha na associação. Então, quando eu recebi as informações, já tinham passado, entendeu? Então, eu tive muita dificuldade, principalmente, eu já não tenho família artista, então aí não tive mais dificuldade ainda em relação a isso, né? E hoje não, hoje a tecnologia, claro, tudo tem seu lado ruim, tudo tem seu lado bom, mas hoje em dia tem muita facilidade, porque as pessoas entram em contato com você, ou você recebe e-mail, você fica conectado, você recebe muitas informações legais também para facilitar a sua profissão, o seu meio que você quer, o seu caminho que você quer seguir, entendeu? Então tem muitas essas vantagens hoje em dia. E tem palestras no YouTube falando sobre, e tem, sabe, se você buscar o que você te interessa, você vai encontrar. Eu acredito que seja essa sensação de sempre tem tempo. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Acho que tem todo o tempo do mundo. E a gente quer fazer tudo, a gente tem tempo para errar, tempo para acertar, a gente tem tempo para, às vezes, sair e agora estudar. Então, a sensação é que eu tenho todo o tempo do mundo. E uma desvantagem é que a gente, falando uma desvantagem diferente de vocês, mas eu concordo também com vocês, que é a que a gente não é muito levado a sério. Porque a gente é jovem, então, não, ela não sabe o que quer, ela não sabe direito, ela ainda vai crescer e vai entender que não vai querer isso. Enfim, a gente não é muito levado a sério. Que não é assim que a vida anda. Isso. Então a vantagem é essa, a desvantagem é essa. Obrigada. Estou no Grupo Eco desde que eu nasci e não quero nunca mais deixar de fazer parte do Grupo Eco. E o Grupo Eco é muito importante para mim, para minha vida. E minha evolução também. Aprendi muito aqui com os mais experientes. E a vantagem de ser jovem hoje é que você está no mundo moderno mesmo, você tem muitas opções, muitos caminhos que você pode seguir, você pode ter esse livre-arbítrio de escolher. E as desvantagens que eu acho que eu demorei para perceber o que eu queria fazer também. Eu não fui assim, sair da escola eu já quis começar logo a trabalhar, só que aí tem que estudar também. Então eu demorei para entrar na faculdade, entrei esse ano, e educação física também. Que é uma coisa também que eu sempre gostei, só que eu falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso que eu vou fazer? Com medo de começar, de dar o pontapé inicial, eu acabei demorando mais. E agora eu vejo meus amigos da escola também já se formando, já formados, e meus outros amigos aqui também, que já tem um caminho traçado. E eu demorei um pouco mais para começar. Eu acho que essa é a desvantagem que eu tive. Arranjei um emprego. Aí eu comecei a mudar um pouco a minha visão de transformação, né? E aí, conversando com os vizinhos e também trazendo ideias da rua de transformação da minha comunidade. Porque o que acontece? Nós vivíamos uma situação de necessidades extremas no Santa Marta. E aí eu cheguei à faculdade. Quando eu cheguei à faculdade, já mais um registro. Eu era uma pessoa visitante do Santa Marta, dos 14 anos até os 18. Por quê? Era colégio, trabalho, tudo e família, né? Chegando essa fase, já com um grau de instrução melhor, eu conheci, aliás, um birosqueiro me indicou, eu conversando com ele, ele me indicou, olha, tem um grupo ali que está revolucionando Santa Marta, é o Grupo Eco, entendeu? O Grupo Eco, na época, era um grupo que era formado mais por pessoas de Santo Inácio, né? Então, tinha o José Luiz, a Cíntia, aquele pessoal, e tinha o Padre Agostinho, que era o seu coordenador, o seu líder, o Padre Agostinho, o Padre Veloso, o Atílio, o Padre Atílio, né? E essas pessoas, eles tinham um trabalho social lá no Pico, na igreja todos os sábados.
Aí é aquele negócio, me falaram que o grupo podia me acolher. Fui lá um dia, não saí mais. De identificação com um grupo social na comunidade, de atuar nos movimentos sociais, porque nós vivíamos na comunidade, mas também atuávamos indiretamente nos movimentos sociais. Itamar sempre foi o que é. Quando eu era criança, eu entrei como colonia no Grupo Eco e passei a minha infância, minha juventude e minha fase adulta dentro do Grupo Eco. Vantagem. Na minha época de juventude, eu não tinha os recursos que os jovens de hoje têm. Mas também eu vejo como vantagem eu ser jovem, né? Porque jovem, né? Já dá aí juventude, né? Eu ia à busca do que eu sonhava. E eu acho que os sonhos não envelhecem, né? A gente está aí. Não tive a oportunidade de fazer faculdade na minha juventude. Fiz até o ensino médio. Fiz técnico em secretariado, né? Depois eu fiz técnico em administração, então eu tive 2 cursos técnicos. E na minha época também, a gente pagava para fazer o curso, né, de datilografia. Né? Para você conseguir fazer um curso de datilografia, você tinha que pagar. Aí você pagava, fazia o cursinho, 180 toques por minutos, né, que você tinha que fazer. Para você poder passar de fase e fazer um outro cursinho de datilografia com a máquina elétrica, né? Eu acho muito legal aqui, porque é um grupo muito específico, é uma realidade muito específica isso aqui. A gente tem aqui 4 gerações, enquanto cada um estava falando, a gente tem a oportunidade de olhar sobre o mesmo lugar, dentro do mesmo grupo, mas cada juventude tem ferramentas completamente diferentes, porque a sociedade da época era uma, as possibilidades eram outras, e mesmo a gente tendo várias coisas em comum, cada um tem uma juventude muito particular e que deveria ser, a princípio, ser muito igual. Eu estava brincando, eu sou um Nepo Baby. Se eu tivesse muito dinheiro, eu seria o Nepo Baby. Só que eu sou filho do Itamar, dentro de um cara super reconhecido no Santa Marta. E também filho da minha mãe, que era uma carne de pescoço danada. Né? Então ninguém queria chegar muito perto, né? Porque ficava com medo. Então, o meu ponto positivo também é meu ponto negativo. De você ter, ao mesmo tempo que você tem as facilidades que ser filho traz, porque eu tenho mais oportunidades, porque era um cara que já estudava, então tinha uma mente mais aberta, uma percepção de mundo muito diferente do que a maioria das pessoas do morro tinha. Então isso me deu uma oportunidade de vislumbrar uma realidade diferente, né, dos meus amigos da época, e aí a gente está mais um pouco nisso. Mas ao mesmo tempo também isso é uma cobrança muito grande. E eu lembro e a nossa cobrança, todo mundo que é filho de alguém e começou como ajudante, a nossa cobrança começava aos 13 anos de idade, quando você entrava para ser ajudante. E eu não esqueço do meu batismo, da minha reunião de batismo. O Vônei chegou para mim e falou, depois da reunião, o Vônei chegou para mim e falou: Juan, você tem uma cruz muito pesada para carregar. E eu nem me lembro disso aí, tá? Quem escuta, geralmente... Quem bate normalmente não. Mas é porque a dinâmica é essa. A gente tinha, todo mundo fazia aquela entrada deixava de ser coloninho para começar a ser estudante, e ali me caiu uma ficha. Então, e aí, Regina, você falou uma coisa assim, a gente tem essa briga constante de puxar o jovem para ser adulto mais cedo, né? Então eu acho que ser jovem para mim é a permissão da inconstância, de ser inconsistente, né? Você poder ser inconsistente, você querer uma coisa, mas logo depois querer outra. É muito tempo que eu tenho no Grupo Eco, tá?
meu pai, ele não gostava do Grupo E. Eu já falei isso pro Itamar já. Mas a gente aprendeu a gostar, como o Josafá falou, né? A gente aprendeu a gostar do Grupo E. Por essa harmonia, né? Essa vontade de crescer e de fazer também as pessoas crescerem. E isso a gente vê dentro do grupo, entendeu? Hoje eu sou formada, sou assistente social, fiz pós também, depois de 40 e poucos anos, né? Mas vamos em frente. E a minha filha também, sabe? Ela é formada, ela é professora de educação física. E assim, você ali na comunidade, você não vê que os adolescentes, os jovens, têm como se formar. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia me formar, que a minha filha ia se formar. Entendeu? Porque para minha mãe ter aquela quantidade de filho, mesmo tendo televisão em casa, não funcionou, a gente não tinha como, entendeu? Ter um filho formado. Gente, assim, a minha filha fica assim, mãe, você é muito boba. Eu sou boba mesmo. Ter uma filha formada, gente, é tudo de bom. É tudo de bom, sabe? Eu fiquei muito alegre com o Juan, com o irmão dele, sabe? Com a filha do Vone, sabe? Eu fiquei muito satisfeita, muito mesmo. Muito feliz, sabe? Falar um pouquinho da minha juventude. Eu fui jovem no Santa Marta, numa outra conjuntura de Brasil, né? Então, você pode dizer, eu, em 1970, que o Brasil ganhou a Copa, eu tinha 14 anos. Eu hoje estou com 69 anos, né? E, então, esse é um marco, assim, para a gente entender que o Santa Marta era muito diferente, fisicamente diferente, as necessidades eram enormes. Eu estou lembrando que eu fui criado no Santa Marta e que rato mordia criança dentro de casa. Bom dia, você falar para todo mundo, bom dia, desculpa pelo atraso, essa vida corrida, né? A gente acaba literalmente corrida nesse caso. Mas eu acho que tem várias formas da gente definir, para mim, né? Eu acho que existem vários tipos de jovens. Tem um jovem sentido fisiológico, né, do nosso corpo, e tem um jovem da nossa mentalidade. Eu acho que você ser jovem fisicamente não necessariamente você ser jovem mentalmente e vice-versa. Então, acho que eu parto desse princípio que a questão física ou mental não é um fator determinante para dizer se você é jovem ou não. E eu acho que as vantagens da juventude, eu acho que essa ânsia de viver, a energia, essa curiosidade pelo mundo, por tudo ser novo, essa ânsia de mudança, que muitas vezes ao longo da vida a gente vai perdendo, né? Com a maturidade, com as porradas que a gente toma da vida também, acho que faz parte. E eu acho que as desvantagens também são essas, né? Por a gente conhecer pouco, tem até uma frase da Fernanda Torres, que ela fala, né, sobre isso, na questão da juventude, né? Quando a gente é jovem, a gente tem muitas certezas, a gente acha muita coisa, a gente pensa muita coisa. Eu acho que conforme a vida vai passando, a gente vai percebendo que a vida é feita de pouquíssimas certezas e muitas incertezas. Eu acho que a juventude, ela traz essas certezas que são muitas vezes ruins pra gente. A gente tem muita facilidade, mas a dificuldade também atrapalha muito o nosso cotidiano. Eu acho que... E a nossa juventude hoje em dia também, tem gente que fala que está perdida. Eu não acho que esteja perdida. Eu acho que falta um aconselhamento e saber também educar a nossa juventude de hoje em dia, porque eu me dou como um grande exemplo. Eu era uma pessoa levada, uma criança levada. Eu era uma criança muito fácil, mas considerando tudo que eu fiz desde criança, né, os projetos que eu participei, tudo que eu estudei, as oportunidades que eu tive, isso me fez ser quem eu sou hoje, né? Então eu estudo engenharia, que não é fácil. Eu estudando para uma área que é o futuro do Brasil. E, além disso, eu sou professora de robótica, então o que eu tive para mim, a dificuldade que eu tive, eu estou repassando para outras crianças. Então, acho que é questão de você ensinar e direcionar a juventude para o que seria o certo e para fazer uma mudança, né, no futuro de outras crianças. E o lado ruim, eu acho que também vai nessa área da tecnologia. A gente tem tanta informação e tantas possibilidades que a gente acaba usando tudo ao mesmo tempo
para nada e sem conhecimento, sem informação, sem direcionamento, e acaba que fica muita informação e acaba levando as crianças para caminhos que a gente não queria. Eu queria dizer o seguinte, muito importante que vocês tenham noção que esse é um grupo privilegiado. Assim, no sentido, é uma elite. Porque a maneira como vocês apresentarem e falar já mostra que, né, uma trajetória de reflexão e tal, bem importante, né?